A maior batalha da sua vida não acontece ao seu redor, mas dentro da sua mente. Não são as circunstâncias que mais te aprisionam, mas os pensamentos que você permite dominar sua visão de mundo. Quantas vezes você já perdeu antes mesmo de tentar, simplesmente porque acreditou nas mentiras que sua própria mente contou? Já percebeu que, muitas vezes, não é o problema em si que te derruba, mas a forma como você o enxerga? Pessoas enfrentam dificuldades gigantescas, ainda assim, encontram forças para continuar. Outras, diante de algo pequeno, sentem-se esmagadas e desistem antes mesmo de dar um passo. O que muda? A mente. A Bíblia nos revela essa verdade de forma poderosa, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:07. Seus pensamentos não são apenas ideias passageiras. Eles constroem a realidade que você vive. Se você acredita que é incapaz, sua mente vai buscar provas para confirmar isso. Se pensa que não há saída, seu cérebro bloqueia qualquer possibilidade de enxergar uma solução. O que você pensa determina o que você vive. Mas de onde vêm esses pensamentos que sabotam, paralisam e destroem a confiança? Muitas vezes, eles nascem de ecos do passado, palavras que ouvimos, críticas que recebemos, comparações que nos fizeram sentir pequenos. Mas hoje, você tem uma escolha: continuar sendo refém desses pensamentos ou renová-los com a verdade que Deus declara sobre você. Aos poucos, tudo se junta em uma voz interna que sussurra: você não consegue. Isso não é para você. Nem adianta tentar de novo. E assim, mesmo quando surge uma oportunidade, a insegurança se levanta primeiro, e o medo estende suas asas sobre a nossa mente. O problema é que, quando acreditamos nessas mentiras, elas se tornam nossa verdade. Viver baseado em mentiras é como andar em um labirinto onde todas as saídas parecem trancadas. Não porque realmente estejam, mas porque nossa mente nos convenceu de que não há caminho. O medo de falhar faz com que muitos nunca deem o primeiro passo. A dúvida sobre o próprio valor impede que sonhos se realizem. A crença de que sempre foi assim e sempre será rouba qualquer esperança de mudança. Você já se sentiu preso nesses ciclos? Mas e se houvesse uma outra forma de pensar? E se, em vez de se enxergar como incapaz, você começasse a se ver como Deus te vê? Se, em vez de alimentar dúvidas, você escolhesse confiar que há um propósito maior? A mente pode ser um inimigo silencioso, mas também pode ser transformada. E essa transformação começa quando você decide questionar tudo aquilo que sempre aceitou como verdade. O que tem dominado seus pensamentos? O que você tem dito para si mesmo? Se sua vida segue a direção dos seus pensamentos, a grande pergunta é: para onde sua mente tem te levado esse tempo todo? Agora, antes de continuar, quero te pedir um segundinho. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso faz toda a diferença para que essa palavra alcance mais pessoas. Lembre-se, a mente é um campo de batalha invisível. Enquanto por fora tudo pode parecer bem, por dentro, pensamentos podem estar semeando medo, insegurança e dúvida. Mas a boa notícia é que você não precisa mais ser prisioneiro deles. O problema desses pensamentos é que eles não apenas passam pela cabeça. Eles criam raízes e começam a definir a maneira como enxergamos a vida. Uma pessoa pode ter tudo para avançar, mas se sua mente estiver cheia de limitações, ela nunca sairá do lugar. O pensamento sempre vem antes da ação. Ninguém fracassa no momento da queda, mas sim no instante em que acredita que não é capaz de se levantar. Porque a queda faz parte do processo. A questão é, o que você faz com ela? O perigo é que a mente sabota antes mesmo da realidade ter a chance de provar o contrário. E o mais assustador, essas limitações quase nunca parecem algo grave. Elas chegam de forma sutil, pequenas sugestões que se infiltram sem alarde. Não vale a pena tentar. Você nunca foi bom nisso. Você sempre teve azar. Frases assim passam despercebidas, mas influenciam suas decisões, suas reações e até a forma como você vê Deus. Quando a mente é treinada para ver o negativo,
Qualquer desafio parece impossível. Mesmo as oportunidades mais claras são interpretadas como armadilhas. E quando tudo aponta para algo bom, o medo de que algo dê errado fala mais alto. Isso cria um ciclo perigoso, onde a própria mente se torna sua pior inimiga, impedindo qualquer mudança real. E o mais sutil, essas crenças limitantes raramente são questionadas. A pessoa simplesmente aceita que sua vida é assim e que não há nada que possa fazer. O que começou como um pensamento isolado se torna uma convicção. E essa convicção molda toda a sua forma de viver. A prova disso está na forma como cada pessoa reage aos desafios. Algumas enxergam como uma oportunidade de crescimento. Outras, como mais uma confirmação de que nunca terão sucesso. A situação não muda. O que muda é a forma de interpretá-la. E essa interpretação nasce dos pensamentos que já estavam presentes antes mesmo do problema aparecer. Então, a grande questão é: o que tem dominado a sua mente? Outra armadilha silenciosa da mente é a comparação. Quando nos acostumamos a medir nosso valor olhando para a vida dos outros, sempre haverá um motivo para nos sentirmos insuficientes. O pensamento de que os outros conseguem, mas eu não, se torna um veneno que mata qualquer tentativa de crescimento. E o que acontece quando esses padrões mentais se instalam? Eles criam uma prisão sem muros. Nada visível impede a pessoa de avançar, mas dentro dela existem barreiras intransponíveis. Barreiras que não foram colocadas por Deus, nem pelas circunstâncias, mas pelos próprios pensamentos que nunca foram desafiados. A mente tem um poder imenso. Ela pode abrir caminhos onde antes só havia impossibilidades, ou pode trancar portas que Deus já deixou abertas. A grande questão é: que tipo de pensamento você tem permitido crescer dentro de você? Ninguém simplesmente acorda um dia sentindo-se incapaz ou sem esperança do nada. A autossabotagem não acontece de uma vez só. Ela é um ciclo contínuo e silencioso, alimentado por pensamentos que se repetem até se tornarem verdades dentro de nós. O medo da mudança, a procrastinação, a sensação de nunca ser bom o suficiente, tudo isso são apenas sintomas de um processo que se fortalece com o tempo. Porque tudo começa com um pensamento isolado que, quando repetido, deixa de ser um questionamento e se torna uma certeza paralisante. E quando um pensamento negativo se repete, ele gera um sentimento. Agora, pare e reflita: o que você tem repetido para si mesmo? O medo cresce, a insegurança se instala, e a mente começa a interpretar qualquer desafio como uma ameaça. O que poderia ser uma oportunidade se transforma em um risco assustador. A vontade de agir ainda existe, mas vem acompanhada de um bloqueio invisível, uma barreira que sussurra: não tente, porque você vai se decepcionar. E a consequência disso? Paralisia. Se a mente já decidiu que algo é difícil demais, a pessoa nem tenta. Se tenta e encontra a menor dificuldade, interpreta como um sinal de que nunca deveria ter começado. E assim, o ciclo se repete. Quanto mais se evita o enfrentamento, mais a mente reforça a crença de que não vale a pena tentar. O mais cruel desse mecanismo é que ele não apenas impede o crescimento, mas faz com que a pessoa aceite essa condição como se fosse definitiva. Em pouco tempo, não é mais sobre um desafio específico, é sobre identidade. A autossabotagem rouba o futuro, porque convence a pessoa de que não há nada a ser feito. A Bíblia nos alerta sobre esse perigo. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Uma mente dividida entre o desejo de avançar e o medo de fracassar nunca encontra estabilidade. Sempre que surge a vontade de dar um passo, a dúvida se levanta para puxar de volta. O que poucos percebem é que essa instabilidade não é causada pelas circunstâncias, mas pela forma como organizamos nossos pensamentos. Quem não aprende a desafiar suas próprias crenças fica preso a um ciclo que se repete por toda a vida. Mas e se, ao invés de aceitar essas limitações, você escolhesse renová-las com a verdade de Deus? Porque a transformação começa quando você decide mudar a forma como pensa. A mente é como um solo fértil. Se pensamentos de medo,
dúvida e fracasso forem cultivados, eles crescerão até sufocar qualquer possibilidade de mudança. Mas e se outro tipo de semente fosse plantada? Se, em vez da dúvida, a verdade de Deus ocupasse esse espaço na sua mente? Se, ao invés de alimentar limitações, a fé fosse a raiz mais profunda dentro de você? Pensamentos podem aprisionar, mas também podem libertar. Se a mente tem o poder de nos paralisar quando está cheia de dúvidas e medos, ela também tem o poder de nos impulsionar quando é renovada pela verdade de Deus. E tudo começa com uma decisão: não aceitar mais como definitiva uma forma de pensar que te limita e te destrói. A transformação não acontece apenas quando as circunstâncias mudam, mas principalmente quando os pensamentos são reconstruídos. É de dentro para fora, nunca o contrário. Muitas pessoas vivem presas porque acreditam que suas mentes são imutáveis. Mas a palavra de Deus nos ensina que a mente pode ser completamente renovada. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Isso significa que não estamos presos à maneira como sempre pensamos. Existe um processo de mudança que começa no momento em que decidimos parar de aceitar pensamentos destrutivos como verdades absolutas. Renovar a mente não é apenas pensar positivo ou tentar ignorar os medos. É substituir as mentiras que nos prendem pela verdade que nos liberta. E a grande pergunta é: o que você tem escolhido acreditar? Se uma pessoa passou anos acreditando que nunca será capaz, esse pensamento não desaparece sozinho. Ele precisa ser confrontado. Toda vez que surge aquela voz interna dizendo: você não consegue, há duas opções: aceitar essa mentira como um fato, responder com a verdade. E a única verdade que liberta vem de Deus. Ele nos fez com um propósito, e nada do que Ele planejou para nós pode ser impedido por pensamentos limitantes. Deus nos fez para voar alto, não para rastejar no chão. A renovação da mente acontece quando a forma de pensar deixa de ser baseada no medo e passa a ser fundamentada naquilo que Deus diz. Se antes qualquer desafio parecia uma derrota certa, a nova mentalidade enxerga cada obstáculo como uma chance de crescer. Se antes a dúvida dominava as decisões, agora a fé toma o lugar de comando. Esse processo exige vigilância, porque a mente sempre tentará voltar para os padrões antigos. Pensamentos negativos não desaparecem só porque decidimos mudá-los. Eles precisam ser combatidos todos os dias. Sempre que uma crença limitante surgir, a verdade precisa ser lembrada. Não se trata de negar os desafios ou fingir que não há dificuldades, mas de escolher qual voz será mais forte dentro de nós. Porque aquela voz de medo não vem de Deus. Ela vem do inimigo que tenta nos parar a todo custo. Mas ele não vai conseguir, porque Deus é maior. Uma mente renovada não se conforma com aquilo que destrói. Ela não aceita viver escrava da dúvida, do medo e da insegurança. A transformação começa quando paramos de repetir os pensamentos que nos seguraram por tanto tempo e passamos a declarar as promessas que Deus já nos fez. E a grande pergunta é: qual voz você vai escolher ouvir? Todos os dias, tomamos incontáveis decisões, escolhendo qual caminho seguir diante das circunstâncias que nos cercam. Antes que qualquer coisa aconteça na realidade, ela primeiro acontece na mente. Cada passo dado, cada decisão tomada, cada conquista alcançada, começa internamente, na forma como interpretamos o mundo e as possibilidades que temos diante de nós. Quando a mente acredita, o corpo responde. Quando os pensamentos são fortalecidos pela fé, os limites que antes pareciam intransponíveis começam a se desfazer. O que separa aqueles que avançam dos que permanecem no mesmo lugar não é a falta de oportunidades, mas a diferença na maneira como encaram os desafios. Diante da mesma situação, uma pessoa vê um obstáculo insuperável, enquanto outra enxerga um degrau para algo maior. O que muda não é o problema em si, mas a convicção interna de que é possível superá-lo. Pensar da maneira certa não é um exercício de otimismo vazio, mas um princípio espiritual poderoso.
Marcos 9:23 nos lembra das palavras de Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essas palavras não são apenas uma promessa inspiradora, mas uma verdade que transforma realidades. O que alguém acredita sobre si mesmo e sobre Deus define os limites daquilo que pode alcançar. Muitos desistem antes mesmo de tentar, porque já definiram o fracasso como inevitável. Se a mente está programada para esperar o pior, qualquer dificuldade será apenas um motivo para parar. Mas quando a fé é maior que o medo, as dificuldades deixam de ser barreiras e passam a ser testes de resistência. A diferença entre quem alcança algo grande e quem permanece estagnado está na disposição de acreditar no que ainda não pode ser visto. A verdadeira fé não nega a realidade, mas se recusa a ser controlada pelas limitações impostas pelas circunstâncias. Ela olha para algo que ainda não existe e age como se já fosse real. Esse tipo de mentalidade gera movimento, tira a pessoa da passividade e a coloca na posição de quem luta pelo que crê. Aqueles que aprenderam a dominar seus pensamentos e alinhar sua mente com a verdade de Deus, caminham sem as correntes invisíveis que paralisam tantos outros. Eles enxergam possibilidades onde outros veem fracasso, mantêm a esperança mesmo quando tudo parece contrário. O que os diferencia não é a ausência de dificuldades, mas a força interior que os faz continuar. Se a mente dita o rumo da vida, então tudo começa no que é alimentado dentro dela. O que você tem permitido crescer em seus pensamentos? Está se apoiando no medo ou na fé? Está havendo barreiras ou oportunidades? A resposta a essas perguntas pode determinar até onde você chegará. Sua vida segue a direção dos seus pensamentos. Aquilo que domina a sua mente, cedo ou tarde, se reflete em suas escolhas, palavras e caminhos. Se os pensamentos forem de medo, a vida será marcada pela insegurança. Se forem de dúvida, as oportunidades parecerão inalcançáveis. Mas se forem fortalecidos pela fé, nada será capaz de impedir o que Deus já preparou para você. Muitas vezes, o que nos impede não são as circunstâncias, mas a maneira como as interpretamos. O que tem preenchido sua mente? Que tipo de palavras você tem repetido para si mesmo? Se até hoje você se viu como alguém incapaz, limitado e sem esperança, saiba que Deus não te criou para viver aprisionado a esses pensamentos. Ele te chamou para uma vida de plenitude. E essa transformação começa dentro de você. Agora é o momento de entregar a Deus tudo o que tem paralisado sua mente. Deixar que Ele renove seus pensamentos e coloque em seu coração a verdade que liberta. Vamos orar juntos. Abra seu coração. Permita que essa oração alcance as áreas mais profundas do seu ser e declare a mudança que já começou em sua mente. Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto e a mente sedenta pela Tua verdade. Sabemos que muitas vezes fomos prisioneiros dos nossos próprios pensamentos. Acreditamos em mentiras, nos deixamos levar pelo medo e pela insegurança, mas agora nos voltamos a Ti, porque só a Tua voz pode trazer libertação. Senhor, quebranta nossa mente e remove tudo que não vem de Ti. Sabemos que pensamentos de dúvida, incapacidade e medo não fazem parte do propósito que o Senhor tem para nós. Por isso pedimos, em nome de Jesus, que toda mentira que nos impede de avançar seja arrancada agora. Que toda palavra negativa que foi plantada em nós e tomou forma como verdade seja destruída pela Tua luz nesse momento. Muitas vezes deixamos que os pensamentos errados guiassem nossas decisões. Desistimos antes de tentar, nos comparamos, nos sentimos pequenos, incapazes, insuficientes. Mas agora reconhecemos que não fomos chamados para viver dessa forma. O Senhor nos criou com um propósito, e cada um de nós tem um valor inestimável diante de Ti. Por isso clamamos, renova nossa mente, transforma nossa forma de enxergar a vida. Queremos pensar como Cristo, queremos ver as coisas com os olhos da fé. Queremos caminhar de acordo com a Tua vontade. Nos ensina a filtrar aquilo que alimentamos dentro de nós. Que possamos rejeitar todo pensamento de derrota e fortalecer nossa mente com a Tua palavra.
Nos momentos de incerteza, que o Teu Espírito Santo nos lembre das promessas que o Senhor já declarou. Que cada dúvida seja substituída pela confiança, cada medo pela coragem e cada fraqueza pela força que vem de Ti. Senhor, declaramos que, a partir de hoje, não seremos mais escravos dos nossos pensamentos. Nossa mente pertence a Ti, e tudo o que não estiver alinhado com a Tua verdade não terá mais espaço. Que possamos viver livres, confiantes, com um coração cheio de esperança e uma mente firme naquilo que é eterno. E para aqueles que estão ouvindo esta oração e sentem que suas mentes estão cansadas, sobrecarregadas, presas a um ciclo de ansiedade e medo, eu oro para que o Senhor traga paz agora. Que eles sintam Tua presença quebrando as correntes que os prendiam, trazendo alívio e renovação. Que possam experimentar o descanso que só é encontrado em Ti. Pai, entregamos nossos pensamentos em Tuas mãos. Que a partir de agora, tudo o que ocupar nossa mente nos aproxime mais do Senhor e nos leve a viver a vida abundante que foi preparada para nós. Obrigado por nos ouvir, por nos transformar e por nunca desistir de nós. Oramos em nome de Jesus, confiando que já está feito. Amém. Os pensamentos que alimentamos moldam a vida que vivemos. Se a mente estiver cheia de dúvidas e insegurança, tudo ao redor parecerá um grande obstáculo. Mas quando os pensamentos são renovados pela verdade de Deus, cada dia se torna uma oportunidade de viver com propósito e confiança. Você não precisa mais aceitar as limitações que sua mente impôs por tanto tempo. Hoje pode ser o começo de uma nova forma de enxergar a vida, baseada na fé e não no medo. Queridos irmãos e irmãs, se essa mensagem tocou seu coração, peço que considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda imensamente a continuar espalhando palavras que fortalecem e transformam vidas. Agora, quero te convidar a declarar nos comentários uma verdade poderosa, como: meus pensamentos serão guiados por Deus. Escreva essa frase e manifeste sua fé, pois quando falamos aquilo em que acreditamos, reforçamos nossa convicção e colocamos em ação a transformação que Deus já começou. Fique à vontade para declarar o que seu coração quiser. Se você deseja tornar este ano um período de crescimento espiritual verdadeiro, com propósito e constância, continue conosco. Que o Senhor te abençoe e continue guiando seus passos. Nos vemos no próximo vídeo.